Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? GG França falando. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Dia de Cada Vez. Hoje nós traremos uma história extraordinária e eu quero compartilhar com todos vocês. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Agradecer a vocês também aí do outro lado. Quero dizer que nada, absolutamente nada, faz sentido se não tiver vocês aí do outro lado, torcendo, compartilhando. E eu quero agradecer de verdade a cada um de vocês. E na história de hoje, nós trouxemos uma peça principal, né? Nós não trouxemos a pessoa em si, mas trouxemos uma peça principal para contar um pouco dessa história. E hoje, eu acho que alguém, com certeza, que vai ter acesso a esse conteúdo, vai associar o nome à pessoa. Hoje eu trouxe a Estourada para falar um pouco do que ela tem vivido. Porém, nesse dia de hoje, nós não iremos falar sobre a sua trajetória profissional, porque essa com certeza já está bastante consolidada. E hoje eu quero trazer aqui, principalmente, a pessoa mãe, a pessoa que tem vivido um dia de cada vez, juntamente com o dono da história, com o dono daquele que nós iremos falar nesse dia de hoje. E claro que eu quero convidar a vocês a viver conosco um dia de cada vez. E comigo, hoje, ela, Jaldice Nunes. Jal, seja muito bem-vinda. Quero desde já agradecer por você aceitar o nosso convite. Eu quero dizer que hoje você está aqui porque, da mesma maneira como eu tenho acompanhado a sua trajetória, a trajetória de tudo que tem acontecido, e de certa forma me trouxe um desejo de conhecer um pouco mais sobre tudo o que está acontecendo com você. Acredite que outras pessoas também que irão ter acesso a esse conteúdo certamente terão uma outra visão a partir do momento de tudo aquilo que você vai nos trazer, né? Então seja bem-vinda a Um Dia de Cada Vez. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Eu gostaria que você se apresentasse e que você contasse um pouco de tudo aquilo que você tem vivido nesses últimos dias. Bem-vinda. Ai, quanta emoção. Só na apresentação eu já tô me derretendo, né? Mas eu quero, GG, agradecer, né, principalmente a Deus, a oportunidade de estar aqui nesse segundo episódio do Um Dia de Cada Vez. Dizer que eu me sinto muito honrada, né? E que possa ser abençoado todos os episódios, que você possa levar, né, a mensagem que realmente você quer levar, de engrandecimento, né, de autoestima, de valorização, de gratidão à vida, que você possa, através desse instrumento, um dia de cada vez, tocar no coração de tantas pessoas que vão poder estar lhe ouvindo de diversos lugares, né, do Brasil e do mundo. Eu sou Jaldice, né, eu estou vereadora, mas diante de tantas coisas, principalmente da mulher empreendedora que eu sou, o que eu mais gosto de ser é mãe, né? Eu nunca escondi isso de ninguém. Se alguém me perguntar o que é que você mais gosta de fazer e de ser na vida, sem dúvida, a minha resposta seria ser mãe. Ser mãe, para mim, é uma missão de Deus. Sempre foi. Eu fui mãe com 17 anos, né? Muito nova. E uma das coisas que eu realmente sei fazer é assumir a maternidade com excelência, com muito amor, com zelo e com muito cuidado, né? Eu tenho 2 filhos, que é Luan, que fez 32 anos agora no dia 25 de janeiro, e tenho Ana Lu, que vai fazer 31 anos no dia 29 de abril. Quando o Luan tinha 6 meses, eu engravidei de Ana Lu. Eu era perigosa, né? Então, quando o Luan tinha 6 meses, eu já engravidei. E eu contava aqui a você, antes do início do programa, que quase que eu cometi um aborto, né? Por ter casado muito cedo
eu não sabia muito distinguir o que era amor e a descoberta da sexualidade, né? Então, eu fiquei meio confusa e quando realmente eu casei, eu vi que eu realmente não amava aquele homem. Sim. Que tudo o que aconteceu nos meus 16 anos foi a descoberta da sexualidade que a gente, às vezes, né, se atrapalha. E eu não gostava dele o suficiente para ter um casamento com ele. Eu digo, não, eu vou me separar. E logo de seguida, eu estava amamentando, né, engravidei. As pessoas dizem, não toma anticoncepcional quando tá amamentando, não precisa porque não engravida, não é verdade? Sim. E aí, engravidei. Só que eu vim descobrir a gravidez 3 meses depois. E aí já estava o feto bem grandinho. Mas eu disse, não, eu vou abortar, eu não quero mais estar casada, eu vou abortar. E meu irmão tinha uma farmácia, aqui a farmácia Salvador, ali perto do Coreto, onde hoje é a Fifio Modas. E eu comprei os remédios, os aplicadores, os cremes vaginais, preparei tudo direitinho como me ensinaram. E na noite, né, que eu ia colocar o medicamento, introduzir o medicamento, eu fiquei com medo, né? Veio um pensamento assim e me perguntou no fundo assim da minha alma, do meu pensamento, e se não morrer? E se não abortar, né? Sim. E se ficar paralítico, né? Vir uma criança doente, o que é que vai acontecer? Você vai ficar a vida toda segurando e criando e tomando conta de uma pessoa que você escolheu, ele está daquela forma. E aí eu fiquei com medo, né? Eu disse, não, eu vou ter o filho. E logo depois, 15 dias, eu fui fazer a ultrassom e era uma menina. E eu já comecei a ficar, meu Deus, eu não acredito que eu ia abortar, eu ia tirar, ia matar, eu ia tirar a vida da minha filha, que meu sonho era ter uma menina, Sim. né? E aí eu já comecei a comprar as roupinhas, as bonecas, e já mudei o foco totalmente, né? E lá na frente a gente vai saber como, de fato, eu poderia estar arrependida se eu tivesse abortado naquele momento a minha menina. Eu vou só pegar um ganchinho dessa fala sua quando você traz a respeito do aborto, para deixar aqui claro, né? As pessoas que irão ter acesso a esse conteúdo, que nós não somos a favor do aborto, né? Vocês vão entender no decorrer de tudo que está acontecendo, de tudo que nós estamos falando, para que você, então, possa entender a fala de Jaldice nesse momento, quando ela traz sobre o assunto do aborto. Isso é raro acontecer em mulheres que estão em formação, que de fato ainda não entendem o que quer, o que sente. Não estou dizendo a vocês aí do outro lado que seja uma normalidade, certo? Mas no decorrer do nosso bate-papo aqui, você vai entender a causa de ter feito ela, naquele momento, desistir, né, de não trazer à vida aquele que deu vida, né? É verdade. Continue, Jal. É incrível, né, menina? Eu paro assim para pensar como Deus é maravilhoso, né? E como você bem falou, eu fui surpreendida o ano passado, Sim. né, com o diagnóstico de leucemia de meu filho. A leucemia é LLA tipo T, é uma leucemia rara, uma leucemia aguda. E para mim foi um choque muito grande, né? Luan, com 32 anos, advogado, com a vida, construindo uma vida, né? Quem segue ele nas redes sociais vê como ele é dedicado, como ele é trabalhador, né? Minha norinha é uma pessoa muito especial, Thalita, uma jovem, né, senhora, mãe de Ana Laura, minha primeira netinha. Então, uma família constituída. Eu estava falando, Ana Laura vai fazer 1 ano agora, dia 15 de abril. E a família caminhando. E estávamos todos muito felizes, até porque foi um ano de eleição, Sim. né? E nós nos reelegimos diante de tantas coisas, mas Deus nos reconduziu à Câmara e estavam muito felizes, todos felizes. E quando foi no final de outubro, logo após as eleições, ele que foi também meu braço direito, ficou o tempo todo me apoiando ali e organizando a campanha com
muito poucos recursos e muito poucas pessoas. Sim. Ele ficou gripado, né? Luan ficou gripado, ele, a esposa e a filhinha ficaram gripados. Só que, de seguida, as duas ficaram bem e ele continuou gripado. Era como se fosse uma gripe mal curada. Sim. E aí é alerta. Não subestime os sintomas. O corpo, ele dá sinais. E a gente precisa estar atento aos sinais que o corpo dá. Então, não fique achando, é uma gripezinha, é uma dorzinha. Não custa investigar o que é que pode estar atrás disso, né? Porque ali é um efeito, mas tem uma causa e precisa ser investigado. E Luan, muito jovem, gripado, achava que era uma gripe. Teve um pouco de falta de ar, às vezes uma dor no peito, um pouco de cansaço. Teve alguns episódios de febre durante esse período. E aí, vamos fazer xarope caseiro, tomar mel, pisar alho. Não, eu tô com falta de ar, acho que é porque eu engordei. Vamos pra academia. Ele foi 3 dias pra academia. Imagine, GG. 3 dias na academia, o médico disse tudo menos ir pra academia, o que você não poderia ter ido. E ele foi porque ele achou que a respiração um pouco meio forçada era por conta dele ter engordado um pouco. Aí foi pra academia, malhar, né? Foi no médico, até o médico olhou para Luan e fez assim, oxe, tinha um homem desse tipo, né? Grandão, alto, forte. Não é nada para se preocupar, não. Né? Passou alguns exames, mas como ele também não achou aquele médico que, tipo, colocasse uma pulga atrás da orelha, ele aí acomodou mais, né? E resolveu deixar os exames lá, como muitos de nós fazem, né? Fazemos, quando a gente vai no médico, pega com as requisições em casa, depois guarda. Exato. E ali já foi, não deu andamento. E quando foi no dia 15 de novembro, que foi um feriado, o feriado de 15 de novembro, ele foi levar a filha na praia e encheu uma piscininha, essas piscininhas, né, de beira de praia que a gente leva para a criança, bota o sombreiro e bota ela embaixo para ela ficar tomando banho. Pegou alguns baldes de água e no final do dia ele disse que estava muito cansado. O braço doendo, o peito doendo, as costas doendo. E estava muito cansado. Arrasado. E eu brincava com ele, gente, Luan, esse homem desse jeito, vai pra academia, pega tanto peso, como é que tá reclamando apenas de uns baldinhos de água bobo que fez para encher a piscina? Pegou para encher a piscina. E ele disse, minha mãe é incrível, parece que um trator passou por cima de mim. Isso foi na sexta. Passou o sábado ele com esse incômodo, ainda com sintomas de gripe. E no domingo ele foi tomar café e comer um pedaço de bolo. E no comer esse pedaço de bolo, ele se engasgou com o bolo. Tossiu muito, botou o bolo para fora. E ficou com a dor no peito, ficou sem comer o dia todo. E na segunda-feira resolveu fazer os exames, né, as requisições que o médico tinha dado. E começou pelo simples raio-x. Foi fazer um raio-x lá na Clínica COP, um exame de R$35, mas um exame que causou, né, toda a correria. Foi um raio-x no peito, no tórax. Quando ele fez o raio-x, o rapaz pegou a lâmina e entregou a ele, sem um laudo. Ele disse, olha, vá logo, pegue esse raio-x e mostre a alguém. Aí Luan perguntou, sim, mas o laudo? Ele disse, não, vá mostrar a alguém. Porque o laudo, o médico só vai chegar 1 hora, daqui ele vai dar o laudo, mas vá logo mostrar alguém. E Luan achou estranho, porque ele estava com muita pressa de Luan pegar aquele exame e sair da frente dele. E ele estava com um semblante muito de apavorado. E Luan fez isso, logo tirou as fotos, mandou para a Ana Lu, que Ana Lu hoje. Ou seja, o profissional, ele já sabia, né? Ele já sabia da existência de algo que estava acontecendo ali, né? Mas ele, como técnico, né? Ele não poderia dizer com certeza, porque... Mas eu acredito que até pela experiência de anos como radiologista, ele já sabia até o tipo, exato, né? Então, Luan foi e mandou as fotos para a Ana Lu, que é médica, que é casada também com um médico, que é meu genro, e aí eles ficaram em pânico. E ligou para Luan e disse, Luan, esse exame não deve ter sido seu, ele deve ter trocado, veja direitinho, volte lá, porque com certeza não é seu. Luan, não, é meu. E eu achei estranho, porque ele ficou assombrado na hora que me entregou o
o exame, né? Sim. E aí a gente foi em Dr. Gerson fazer os exames cardiológicos, viu que ao redor do coração tinha muito líquido, no pulmão também tinha muito líquido e tinha uma massa no mediastino, que já era um tumor. Mas até então a gente não sabia o que era. Sim. Imaginávamos que ele iria fazer uma drenagem do líquido do pulmão, ficar uns 15 dias internado tomando antibiótico e retornar, né? E aí começamos a ligar para Feira de Santana, ligar para Salvador, e aí conseguimos, né, uma ida a Salvador, no Hospital Municipal de Cajazeiras, ser atendido por um médico lá. Isso na segunda já à noite, ele chegou lá e de lá começou a fazer os exames. Eu ficava olhando às vezes pela gretinha da porta de onde ele estava e os médicos faziam cada cara que eu ficava, meu Deus, o que é que esse povo tá vendo, né, em Luan? Porque eles faziam uma cara de assustados. E aí disseram, mãe, vamos levar ele para fazer uma tomografia. Aí depois voltou, demorou meia hora. Mãe, nós vamos levar ele para fazer outra tomografia. Eu disse, outra? É, porque ela quer ver direito. Sim. Aí subiu de novo. Aí desceu. Quando desceu, demorou uns 40 minutos. Mãe, nós vamos levar Luan de novo para fazer outra tomografia. Eu disse, outra tomografia de outro lugar? Não, do mesmo lugar. Mas agora é com contraste, para ver melhor. Eu, tá certo. Sim. E aí, foi tanto exame a noite toda. E no dia 19, já era na terça-feira, 6 horas da manhã, 3 médicos me chamaram numa sala. E eles começaram a me falar, né? Um me contou da mãe que estava com câncer. Sim. E quando ele começou a contar aquela história, eu disse, doutor, meu filho está com câncer? Pode me dizer. Eu estou preparada. Pode dizer que, pela conversa aí, eu acho que o senhor está querendo chegar e dizer que ele está com câncer. Pode falar. Aí ele disse, mãe, já que você não quer muito arrudeio, eu vou direto ao assunto, né? Luan é um paciente grave, né? Nós estamos encaminhando ele agora para a UTI. Ele já vai estar usando auxílio de oxigênio para respirar. Ele está com leucemia. A leucemia é uma LLA tipo T, é uma leucemia rara, agressiva. E aqui no hospital nós não temos condição de ficar com ele. Nós já vamos colocar ele na tela de regulação para ele ir. Aí falou Santa Isabel, Roberto Santos, falou uns 4 hospitais, porque ele precisa também de ser avaliado por um cirurgião torácico, por conta do tumor muito grande que ele tem no mediastino. E aí eu fiquei parada, porque apesar de estar preparada... Gostaria de falar até sobre isso. Na verdade, eu acho que preparado nós nunca iremos estar, né? É diferente quando a gente recebe um diagnóstico desse, de repente de alguém que a gente conhece, mas quando é na nossa própria pele, a gente sabe que o contexto é totalmente diferente. Então, quando você recebe esse diagnóstico, Jal, você estava sozinha no momento, qual foi a sua reação? O que é que passa pela sua cabeça, por exemplo, naquele exato momento onde o médico traz aquele diagnóstico a você? Qual foi o primeiro pensamento? Eu acredito assim, que de certa forma a gente para um pouco para fazer uma análise do que está acontecendo ali no momento. E eu gostaria que você compartilhasse conosco qual foi o seu primeiro pensamento ao saber daquilo ali. Eu estava só, né? Porque o sogro de Luan foi levar a gente e eu achava que era uma bobagem. Eu achava, de fato, que ele iria ser atendido, ia passar por algum procedimento, tipo drenar o líquido do pulmão e em breve iria voltar para casa. Então eu achei que não seria algo tão grave. Então eu disse, não, pode ir, liberei todo mundo, deixa que eu fico aqui, né? E quis ficar ali sozinha, não vi necessidade nem de avisar nem grupo de família, porque eu achava realmente que não era nada demais. Seria uma coisa normal. Que seria uma coisa que ia dar certo. Sim. Mas eu passei a noite toda, né, sem dormir, até porque eles fizeram muito exame a noite toda. E quando o médico me falou que ele estava com leucemia, a primeira coisa que
que veio na minha cabeça foi questionar Deus por que aquilo, né? Eu parei assim, eu disse, meu Deus, como é que pode, né? Eu tenho 50 anos, né? Poderia ter sido eu, por que não eu? Então, na condição de mãe, a única coisa que me vinha na cabeça era por que não eu estar com a doença e sim meu filho, né? Então, eu fiquei durante alguns minutos questionando, né, sem assim acreditar e questionando por que não eu, porque ele com a vida e aí via um filme, né? Casamento, ele na profissão, ele tinha acabado de comprar, GG, um carro muito bom, que ele estava muito feliz por comprar esse carro, porque ele disse, eu preciso de um carro maior, porque agora não é eu e Thalita, eu preciso levar carrinho, levar brinquedos, levar tanta coisa de Laura, e ele tem plano de ter outro filho, né? Então, eu quero um carro maior, que tenha mais espaço para levar tudo dela quando for para os lugares. E ele estava muito feliz, ele tinha comprado aquele Outback, é um carro, né? Que tem um fundo grande. E ele estava muito feliz por ter comprado esse carro. E me veio esse filme, né? Porque ele, nessa vitalidade, com tantos planos, né? E eu que já tenho, se Deus me levasse agora, para mim eu estava satisfeita. Sim. Porque meu filho tem 32 anos, é casado, tá com a vida encaminhada. Ana Lu, 31, casada, também encaminhada. Minha mãe, né, tá bem, minha família. Eu não tenho muita ambição, não tenho vontade de ter uma fazenda, um sítio. Eu só tenho vontade de viver minha vida aqui do jeito que eu vivo, tranquila, né? Então, para mim, já é de bom tamanho. Eu consegui ter êxito na minha vida como mãe. Eu me sinto uma mulher vitoriosa, Sim. né? Pela formação, pela criação dos cidadãos que eles se tornaram. Então, eu me sinto de certa forma realizada. Então, Sim. eu não tenho tantas ambições. Agora mesmo é só ver os netos crescerem e curtir meus netinhos e a família. Então, eu questionei muito. E aí o médico, depois disso eu vou falar agora a ele. E o médico foi, depois eu entrei na semi-UTI, onde ele estava. E eu, claro, já tinha chorado bastante, engoli o choro e fui ver Luan, apertar a mão dele, dar um abraço nele, olhar para ele, beijar. E ele estava com os olhos um pouco de lágrima, mas ele disse que ia ficar bem. Ele disse, minha mãe, eu vou ficar bem. Pode ter certeza, vai dar tudo certo, eu vou estar bem, vai dar tudo certo, vai passar. Aí eu disse, mas Luan, ele disse, minha mãe, eu sabia que eu estava com alguma coisa assim ruim. Eu tinha um pressentimento dentro de mim que eu estava com alguma coisa muito ruim. Eu sentia isso. E ele disse que ia ficar bem, que eu podia ter tranquilidade, que ele ia ficar bem. E aí seguimos, né? Aí comecei a ligar para minha filha, liguei para a família. Dentro de 3 horas de relógio, o hospital estava cheio de gente, né? De familiares, de pessoas amigas, pessoas queridas. E isso é muito bom, né, GG? Sim. Naquele momento eu estava só, mas ao mesmo tempo eu não estava mais só. Tinha muitas pessoas do meu lado, mais a família, e isso acalentou muito, né, aquele momento. Me deu força para passar daquele momento de uma forma mais racional. E aí a gente começou a ligar para um, ligar para outro, ver essa questão da UTI móvel. Ele já estava na UTI nesse momento, precisava ser transferido para um hospital. E de seguida saiu a transferência para o Hospital Santa Isabel. Quando veio o médico na UTI móvel, quem era o médico? Um primo meu. Ele disse que quando viu na tela lá da regulação, Luan Carlos Nunes Santana, meu Deus, parece que é Luan, mas
Ele disse que viu, mas achou não, deve ser algum outro Luan. Sim. Né? Nunca imaginou, até porque, como eu falei, eu não botei no grupo da família. Sim. Então era Matheus que estava fazendo o transporte para o Hospital Santa Isabel. Quando chegamos no Hospital Santa Isabel, quem é o chefe da UTI que Luan ficou? Reinaldo, filho de Dr. Reinaldo, uma pessoa daqui de Alagoinhas, que há 20 anos trabalha no Santa Isabel e é chefe da UTI de lá que meu filho ficou. Quando a enfermeira disse, olha, um paciente de Alagoinhas. Aí ela falou assim, o diretor daqui é de lá. Eu disse, daqui? Eu disse, como é o nome dele? Reinaldo. Eu disse, olha, estudou comigo. Foi meu colega de sala. Aí liguei para ele. Reinaldinho, Luan tá aqui. E aí ele já foi também para lá, né? Aí chegando lá, Belmiro Deusdete, radialista daqui. Quem é? O cardiologista, o filho de Belmiro Deusdete. De onde é? De Alagoinhas também. Vai para lá também. Então, dentro de pouco tempo, na UTI, tinha um monte de médico de Alagoinhas. Eu quero até pegar esse ganchinho aí um pouco, mais uma vez. Ouvindo tudo que você tem dito aqui, a gente percebe quando você fala que por um momento você achou que estava só e logo em seguida você percebeu que estava acompanhada, né? A importância da família é primordial, né? Em toda e qualquer situação que a gente passe, a família de fato ela é a base para que a gente realmente esteja fortalecido, né? Naquilo que chamamos de processo. E você vê que eu entendo agora, Jal, que essas pessoas foram tão somente instrumentos, né, para que você pudesse ser mais acolhida durante seu processo. Você vê que aí no decorrer da transferência de um hospital para outro, você já mostra, você traz, né, durante a sua história algumas pessoas, e eu entendo como se fosse mesmo o cuidado de Deus, né? Um cuidado de Deus para com as nossas vidas, porque Ele de fato usa pessoas para poder abençoar as nossas vidas, usam pessoas para poder aumentar a nossa fé, para poder mostrar que de certa forma você realmente não está sozinha durante esse processo. Isso é muito importante, a gente realmente trazer isso aqui, porque existem pessoas, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas existem pessoas que passam por alguma determinada situação e a maioria delas, eu não falo na totalidade, mas a maioria delas sempre se refere ao dizer que esteve sozinho o tempo todo. Só que quando a gente para realmente entender todo o contexto de um processo que a gente vive, a gente sabe que no fundo, Deus ele sempre levantou alguém, né, para abençoar as nossas vidas. Então eu gostaria que você continuasse, né, nos abençoando através dessa história. Eu, sinceramente, tomei um susto, né, quando chegou a UTI móvel e o médico que ia transportar ele era meu primo, filho da minha prima carnal, que é de Alagoinhas também, Matheus. E ele foi para Santa Isabel. Chegando no Santa Isabel, eu não pude dormir com ele, né? Que ele ia ficar na UTI. Aí eu fui para o apartamento do meu irmão. E eu conversando com o médico, ele já, no outro dia, ele já me falava que Luan, no mínimo, ele teria 8 internamentos de 21 a 28 dias, podendo passar mais de 28, mas no mínimo de 21 dias. 8 internamentos. Se você parar para pensar, 8 internamentos, praticamente é o ano todo, né? Porque, vamos dizer, de janeiro a agosto são 8 meses, né? Isso. Aí fica 10 dias em casa e volta. 10 dias em casa, volta. Então, o ano de 2025, eu coloquei na minha mente que iria ser um ano de bloqueio total de tudo para cuidar de meu filho. Não é verdade? Sim. 8 internamentos de 21 a 28 dias, podendo passar de 28 dias. E com 10 dias em casa, então vamos lá. Lá para novembro é que a gente ia ter alguma novidade. Daí, seguiria para o transplante.
mais 30 dias de internamento, mais 90 dias em São Paulo. Então, 2025, para mim, realmente foi um ano que entrou... eu pensando assim, não, 2025 eu vou festejar a virada de 2026, porque esse ano vai ser um ano que eu vou dar uma pausa de tudo na minha vida para tomar conta do meu filho. Mas aí, Ana Lu, né, dizia, eu vou ser compatível. Eu sou compatível. Doutor, me dê, eu quero fazer meus exames. Antes de chegar, Ana Lu, outro ponto importante. Como é que tem sido a sua trajetória? Como é que você está conseguindo se dividir, né, entre a sua carreira profissional e o papel de ser mãe, né? Como é que você tem administrado isso, né, depois desse diagnóstico, depois de tudo que vocês realmente têm vivido? Como é que tem sido para você se desdobrar, na verdade, né, a favor disso? A gente fez uma escala, né? Eu digo, a gente tem um grupo de WhatsApp que é Cuidados de Luan, e a gente tem escala, tá? De 24 horas, de 48 horas, que reveza eu, Thalita, que é a esposa dele, minha filha, Ana Lu, e, às vezes, uma pessoa que é enfermeira do próprio Hospital Santa Isabel, que a gente paga. Sim. A ela, justamente para dar essa folga, porque Thalita é dentista, precisa trabalhar também, porque as contas não param, né? Sim. Eu também tenho o parlamento, que eu preciso também estar aqui em alguns momentos, né? Ana Lu é médica, também dá plantão, então precisa também trabalhar, porque o médico vive também do que tece, né? Sim. Ela não é concursada ainda, então ela precisa trabalhar para ela ter o dinheirinho dela. Então a gente se reveza e a gente tem procurado se apoiar. Não é fácil, porque mesmo diante de todo esse cenário, GG, ainda tem pessoas que elas não entendem. E elas acham que por estar vereadora e por ter votado em mim, ou então por não ter votado em mim e eu estar vereadora, eu tenho a obrigação, o dever de estar disponível 24 horas, né? Então, estar na política não é fácil. É preciso muita coragem e é preciso muito amor. Porque as pessoas, elas não entendem que a gente também tem uma vida pessoal, né? Que a gente precisa também. A gente tem casa, a mulher lava prato, a mulher lava roupa, a mulher faz faxina, a mulher cuida de planta, né? A mulher tem filhos. Nós temos uma vida normal, né? Sim. Temos uma vida normal. Então, as pessoas, elas não entendem que a gente também tem problemas pessoais. Não só os problemas. As pessoas, elas sempre estão urgentes, né? Elas estão na emergência, elas estão na UTI, mas sempre colocando os problemas delas maiores, né? Infinitamente maiores do que os nossos. Então, é preciso a gente também dar uma pausa. E eu não tinha esse limite. Essa experiência que eu estou passando hoje já me fez refletir que eu não iria poder continuar no estilo de vida que eu vinha. Sim. Sempre pensando nos outros, sempre vivendo a vida dos outros, que eu teria que priorizar. Então, eu nunca imaginei na minha vida faltar uma sessão na Câmara. Eu acho um absurdo. Sim. Mas eu tive que faltar. E a Câmara não deixou de acontecer e as coisas não deixaram de acontecer. Entende? Sim. Que nós somos pessoas importantes, somos, mas a gente não pode se colocar como a mais importante. Porque se você deixar de fazer uma coisa, as coisas vão acontecer do mesmo jeito. Então a gente precisa parar para cuidar da nossa mente, do nosso corpo, da nossa saúde, porque quando a gente pensa em saúde, e aí é importante essa reflexão, a gente só pensa em saúde física. Sim. Eu vou tomar um remédio, cuidar da saúde, ir numa academia. Não, a saúde, ela tem a saúde familiar,
Que para você ter saúde familiar, você precisa cuidar da família. Exato. Tem a saúde financeira. Para você ter saúde financeira, você precisa cuidar das suas finanças. Se você compra mais, se você ganha menos e gasta mais, você não vai ter saúde financeira. Exato. Então, você precisa ter saúde financeira. Você precisa ter saúde espiritual. Se você não tem uma saúde espiritual, não vai dar certo. Porque você pode ter uma saúde financeira lá em cima, você pode ter tudo na mão de material, você pode ter um bom emprego, mas você não tiver uma saúde espiritual, e se você não tiver Deus, você não vai para lugar nenhum. Você pode vender tudo que você tiver. Se não tiver saúde física, você vai vender tudo e você vai morrer do mesmo jeito, porque o dinheiro não vai comprar a sua saúde. Exato. E aí vem a saúde social, que você precisa ter amigos, ir numa igreja, congregar, ter pessoas, bater papo, viajar. Se fortalecer, né? Se fortalecer. Digo se fortalecer em si. É muito importante. Né? Então, é importante, no contexto de saúde, ver o físico, o espiritual, o financeiro, o espiritual, né? O social. Nós não falamos de uma parte também muito importante, já, que é o que, infelizmente, a maioria das pessoas negligenciam a respeito disso. E você citou algumas saúdes, como financeira, física, mas também algo que a gente precisa trazer para a mesa como uma conversa cotidiana, normal, que é a saúde mental. Exatamente. Né? Como é que a gente realmente sobrevive? Nós estamos bem fisicamente, financeiramente, espiritualmente e a cabeça, né? Como é que fica a cabeça de vocês durante esse processo? A psicóloga, ela perguntou: mãe, como é que você tá? Aí eu disse: sabe o estado manicômio, estado CAPS? Loucura. Porque é uma loucura na hora. Daqui que você vá cair a ficha, sabe? É um processo que você passa ali. Então, aos poucos vai clareando a nossa mente. Mas no momento você pensa de fazer tanta besteira, sabe? Pensa de tirar a própria vida. Acha que a vida não tem mais sentido. É muito ruim. Muito ruim. E eu não sei como é que tem gente que às vezes não tem amor, sabe? Porque nesses internamentos de Luan, eu vi muita coisa, Gê. Muita coisa que eu achei que não ia ver. Mas eu vi pacientes do lado de Luan terem alta para ir para casa e não querer chorar para não ir para casa, porque ele disse que se fosse para casa ia morrer, porque não tinha alguém para dar uma comida no horário, não tinha um remédio. Você sabe que esses pacientes oncológicos, os horários do remédio é algo muito importante. O remédio já é uma coisa importante tomar no horário, porque senão quebra todo o tratamento. Então, você chorar para não ir para casa, porque tudo que a gente quer é sair do hospital. E a pessoa ter alta e agarrar no médico e dizer: pelo amor de Deus, não me deixa embora que eu vou morrer. É uma coisa que você acha que não acontece. Sim. Porque todo mundo quer sair do hospital. Ninguém vai para o hospital para passear. Exato. Então, eu sempre dizia: todo mundo que está ali com o Luan, que a gente fica na enfermaria, são 4 pacientes por enfermaria, eu sempre tinha um olhar diferente, porque assim, ele tá ali, não é porque ele quer. Ele se obrou na cama, não foi porque ele quis. Exato. Fez xixi na cama, não foi porque quis. Ninguém vai dizer assim: eu vou fazer xixi aqui na cama para alguém vir limpar meu xixi. A pessoa em sã consciência, em condição, levanta e vai no banheiro, né? Então, dizer que não é fácil, são momentos assim terríveis, né? Graças a Deus que a gente tem uma condição também, GG. Tratamento de Luan todo pelo SUS. Luan não tem plano de saúde, porque ele fez o plano de saúde da mulher. Por que fez o plano de saúde dela? Porque ela ia engravidar.
Sim. Ele já é casado, vai fazer 5 anos. Eles se programaram e começou a pagar o plano para tantos meses ter carência para ter o parto. Direito ao parto. Então, Sim. ele fez o plano dela. Depois a neném nasceu, botou a menina, paga o plano da menininha, da minha neta. Mas ele nunca pensou nele. Sim. Não, eu não preciso, não sinto nada. Nenhuma dor de cabeça eu sinto. Então, nunca pagou um plano de saúde. Então, todo o tratamento dele é pelo SUS, né? Os medicamentos são medicamentos caros, né? Quando sai. Porque tem medicamento, eu fico, meu Deus, como é que as pessoas estão vivendo? Porque tem um Fulgastrin, uma injeção, que 5 injeções é 4.900. Entende? Sim. Então, a indústria farmacêutica é algo bilionário, é muito caro o medicamento. E você vê pessoas que não têm condição. E você vê pessoas que morrem por falta de assistência mesmo. Porque um tratamento, você bem sabe que seu pai estava doente. Exato. Quanto é um pacote de fralda geriátrica? Né? Que Luan teve momentos que teve que estar de fralda. Né? Porque a quimioterapia, ela tem efeitos tão graves. Não é só cair cabelo. Às vezes a pessoa, a mulher, né, fica logo preocupada, vou ficar careca. Não é só isso. Ela mata as células boas e mata as células ruins, as cancerígenas. Mas ela acaba com a gente, né? Você fica com a imunidade baixa, a boca estoura de afta, o ânus estoura de afta, né? Sai feridas no corpo, desmaios, vômitos, né? É muita coisa que tinha horas que eu olhava assim para Luan e a cor dele era meio esverdeada. E quantas vezes eu pensei, meu Deus, esse menino não vai suportar. Não vai. Porque ele gemia de dor, você vê seu filho tomando morfina ali de horário. Depois passou a tomar morfina no soro. O tempo todo morfina. O tempo todo morfina. Então, não consegui levantar a cabeça. Só ficar. É um negócio que é desesperador. Mas ele nunca deixou de estar ali. Nas orações, crendo. Eu dizia, meu Deus do céu, que menino é esse? Né? Lendo a Bíblia, ouvindo louvores ali. E eu olhava para ele e disse, meu Deus. E ele ali, sabe? Na fé. E crendo que ia ficar bem e que ia passar. O tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. A fé, ela realmente é um combustível. Eu não vou falar sobre religião. Eu quero falar justamente sobre a questão da fé, né? E independente da forma como o outro se vê, como o outro ativa a questão da fé, a fé para vocês nesse momento tem sido realmente um combustível importante para manter vocês de pé, para manter vocês ativos, né, durante esse processo? Com certeza. A fé, ela tem nos trazido a certeza da vitória. Mas outro sentimento que a gente tem cultivado muito durante esse período é a gratidão, sabe? O tempo todo a gente tem que agradecer pela oportunidade, né? Que Deus tem nos dado dele estar sendo tratado, porque tem gente que não tem essa oportunidade, né? Tem gente que não chega a tempo no lugar que tem que chegar. Tem gente que o SUS não abraça no momento que tem que abraçar. Tem hospitais que não tem vaga, né? Que não tem nenhuma cadeira. E às vezes eu passei a noite toda numa cadeira e eu achava aquela cadeira a cadeira melhor do mundo. Parecia que eu estava num hotel de luxo, porque eu agradeci a Deus a oportunidade de estar
lutando pela vida de meu filho, né? E às vezes a gente estava num lugar que a gente nunca imaginou estar, né? Num ambulatório, tantas pessoas, mas ao mesmo tempo agradecendo. E a gratidão é um sentimento que ele tem que andar o tempo todo junto com a fé, né? A gratidão é algo que muda qualquer coisa. É a gratidão, agradecer mesmo de coração por tudo, né? Pela comida, que às vezes você sente falta da comida de casa. Você tem que comer porque tem que comer. Sim. Porque não pode entrar outra comida, né? E você agradecer o tempo todo. O tempo todo. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar ali respirando. E você começa a refletir que tantas coisas não têm mais importância para você. E esse negócio de dizer estourada, mulher retada, mulher que resolve, mulher estourada. Eu ri assim, meu Deus, eu não sou estourada. Que estourada que eu sou, eu não resolvo nada, não sou estourada de nada. E me trouxe tanta coisa esses dias, pensar, né, na vida que às vezes a gente reclama, Sim. né? E quando a gente fala da fé e da gratidão, eu quero agradecer, aproveitar esse canal aqui para agradecer a todas as pessoas. E aí eu não vou falar de religião, mas todas as pessoas que têm fé. Sim. E que oraram, jejuaram, todos os grupos de oração. GG, eu tô em tanto grupo de oração que eu digo, se Jesus voltasse hoje, eu acho que só esses grupos me levariam. Porque eu nunca vi tanto grupo de oração que me colocaram, sabe? É oração. E oram mesmo. Pessoas que eu não conheço. E que ora mesmo o áudio da oração. E eu escuto a oração mesmo orando. Sim. E pessoas que eu não tenho contato, mas que oram por minha vida, que oram por Luan. Eu disse, Luan, eu não esperava que você era tão especial, que eu era uma pessoa tão querida, né? Porque realmente são vários grupos e as pessoas, elas oram e elas pedem, sabe? Da igreja católica, espíritas, evangélicos, missionários, bispo, é gente de tudo que é parte. Gente de tudo que é parte, de tudo que é religião. Eu estava falando, um dia desse, uma mulher me ligou e disse que queria fazer uma oração para mim e para Luan, mas que a oração era em japonês. Se eu aceitaria a oração. Eu disse, claro que eu aceito. Sim. E ela estava lá, Kyokichu, Koyoko, Yoko, Miku, Tu, uma língua totalmente diferente, que eu não entendia nada. Mas eu estava ali acreditando também na fé que ela estava tendo. Sim. E ela me agradeceu por ter aceitado e eu agradeci. Porque quando Deus quer, Ele usa qualquer pessoa. Seja na língua japonesa, francesa, espanhol, português, analfabeto. Sim. Ele usa qualquer pessoa para nos abençoar. E eu creio que várias pessoas têm nos abençoado com as orações. E eu peço que Deus retribua cada um, cada pessoa, satisfazendo o desejo do coração de cada pessoa. Que tudo de bom que me desejou, que me deseja meu filho, que volte. Porque a lei da semeadura, ela é muito, muito potente. Sim. A gente semeia com o nosso livre-arbítrio, escolhendo o que semear. Mas a colheita, ela é obrigatória e ela vai ser proporcional ao que a gente planta. Exato. Então, se hoje eu estou vivendo o milagre de meu filho, eu tenho certeza que é porque durante a minha trajetória, os meus 50 anos, eu também plantei muita coisa boa, né? Eu tenho certeza que foi isso. Porque eu não sou digna de nada. Deus, ele tem sido misericordioso e todos os dias ele tem se renovado. E ele é incrível, viu, GG? Ele é incrível no cuidado, nos detalhes. Sim. Né? Ele é incrível. Concorda que o processo de dor, ele forja a gente? Forja o nosso caráter? O processo de dor, ele
abrange, de certa forma, a nossa visão para algumas coisas que de repente a gente realmente achava que fosse tão importante. E por conta da dor a gente passa a refletir que não tem tanta importância assim. Eu queria que você, para que a gente desse continuidade ao caso de Luan, você me dissesse quem era a Jaldice antes desse processo e quem é a Jaldice agora. A segunda pergunta que eu já lhe deixo, para que você emende uma na outra, é: os amigos de Jaldice. Muito bem. Eu sempre fui uma pessoa muito pra frente, sabe? Questionadora, briguenta, sabe? Quando eu botava uma coisa na cabeça, eu ia até o fim, né? Então, esse processo, ele me mudou mais nesse sentido. Sim. Porque tem coisas que não valem a pena, né? Não vale a pena você levar no peito, na raça, na força do seu braço. Não vale. Porque tem coisas que você realmente consegue fazer. Botar a mão e fazer. Mas tem coisas que depois você começa a entender que você só faz porque Deus permitiu que você fizesse. Que nada você faz, que você não é nada. Sim. Então não adianta você achar que é arretada, que você não é arretada. Porque eu me vi numa situação que eu poderia dar minha vida. Eu poderia dar tudo que eu tenho. Eu poderia dar minha vida. E não foi. E não era a minha vida. Era entender que a dependência é de Deus. É Ele que faz tudo, né? Sem Ele, nem tente, né? E aí, paralelo a isso, quem são os meus amigos? Estou surpresa e ressignificando. Porque quem eu imaginava que era, não foi, e nem é, e nem vai ser. E pessoas que eu achava que eram, que não eram, é quem estão sendo e que vão ser. Então, é muita confusão. Sim. Mas eu tô tranquila e tô muito leve. Porque para mim agora pouco importa quem foi meu amigo ou quem deixou de ser, de fazer uma ligação ou de me mandar uma mensagem. Para mim isso pouco importa, porque o meu maior amigo é Deus. É dele que tem vindo o meu socorro. Não é de quem eu esperava uma ligação, ou um apoio, ou um ombro amigo. Sabe? Sim. Não estou importando mais com isso. De jeito nenhum. Mas é uma coisa para se refletir. Muito. Porque o que você espera, às vezes, não é o que realmente é. Né? E a decepção, de certa forma, ela não deixa de não machucar. Muito. De pessoas né? próximas. Sim. Pessoas próximas. Mas você tem que tirar esse peso. Sim. E jogar fora, porque não é seu. Sabe? O comportamento que as pessoas têm com você não é sobre você, é sobre elas. Elas vão, no momento certo, pagar o preço dela. Você tem que cuidar e vigiar para que você possa ser bênção. Para que você possa plantar o bem, o amor, a presença, o estar perto, o perdão. E não se preocupar com os outros. Porque a gente que é assim, GG, eu sei que você é um pouco assim, amiga, eu não sou de estar na casa dos outros, dia e noite, de mete e tira dentro de casa de ninguém, porque eu não tive hábito nem a criação para isso. Mas eu sempre me questionava, poxa, menina, fulana poderia ter sido assim comigo. Sim. Eu seria assim com ela. Então, não deixe de fazer o que tem de fazer, esperando que alguém vai ter aquela postura que você teria. Exato. Faça e siga e caminhe para frente, olhando para onde vem o seu socorro. E cada um que vá cuidar do seu. Entendeu? Sim. Não fique procurando comparar,
Não fique procurando retorno. Não. Siga em frente. Ou seja, a Jaldice de hoje, nós irmã. podemos dizer que é melhor, tá mais madura. Infinitamente. Infinitamente. Pra você ter ideia, lembra aquela chuva que deu aqui em Lagoinhas? Sim. Pronto. Quando meu pai foi morar comigo, eu fui morar de aluguel, né? Que eu morava no apartamento, fui morar de aluguel porque ele morava comigo, porque ele tava doente. Aí depois, enquanto eu tava alugando, eu tava esperando na minha casa. Sim. Quando eu fui pra minha casa, eu fiz uma puxada no fundo, botei um telhado de eternite, botei o gesso, ficou bonitinho, ficava parecendo laje, bonitinho o fundo da casa. Quando eu cheguei do hospital, o telhado tinha caído, o gesso todo tinha caído. Se fosse Jaldice de um outro tempo, eu ia ligar pro pedreiro, sei o quê, foi mal feito, e por quê? Você botou a bica de 10, se você sabia que era a bica de 15, e porque o telhado não tem caída, e porque você não sei o quê, entendeu? Sim. Você sabe o que eu fiz quando eu cheguei em casa? Que eu abri a porta, foi depois de 2 dias que a chuva tinha passado, ainda tinha muita água, o gesso caído, eu olhei a casa toda de água, eu tinha 48 horas no hospital, dormindo 2 noites num sofazinho, apertadinho. Tava com muito sono. Olhei a água, saí pisando na água, subi em minha cama, desforrei e dormi. Entendeu? Nem pegar o rodo pra tirar a água, eu não peguei. Eu entrei, botei minhas coisas, olhei, caído, tudo molhado. Beleza. O cara que botou o ar-condicionado deixou um buraco, entrou muita água pelo buraco porque a laje inundou. E eu olhei aquilo tudo, as portas não fechavam, do quarto, do banheiro, da sala, porque elas incharam. Sim. E eu desforrei a cama e dormi. Sabe por quê? Porque aquela casa não tem a mínima importância para mim. Entende? O que eu quero hoje e que estamos caminhando é para receber e dar o grito da vitória, que é da cura de Luan. Casa para mim não tem importância. Por mim ela desaba. Tô nem aí. Entende? Entendo. Então hoje eu tô desse jeito, minha filha, né? É desse jeito, é um dia por vez, Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Né? Vivendo o que tem que ser vivido, né? Mas sem muitas preocupações. Você entende já o que hoje, no decorrer do processo que você está vivendo, é normal que nós seres humanos façamos os nossos planos, mas mediante a tudo que você tem vivido, você sabe que fazer planos não é justamente por conta da gente entender que a gente não sabe do amanhã. E outra, estamos indo agora, domingo, para Jaú, São Paulo. Né? A medula de Ana Lu deu 100% compatível. A fé dela. Sim. A certeza do que não existia na mão deu certo. E ela é 100% compatível. Nós vamos para Jaú. Saiu o resultado do mielograma de Luan, 0 célula cancerígena, não tem mais câncer. Vamos para Jaú, dia 16, a consulta é dia 17 e nós já estamos indo com passagem de ida. Sim. Não compramos de volta, porque a gente está indo crendo que quando chegar lá em São Paulo, que eles verem os exames, tudo direitinho, Luan já vai se internar e já vai Ana Lu se internar para fazer o transplante da medula. Ou seja, Ana Lu 100% compatível, mas era aquela que no início da nossa conversa você cogitou a ideia de fazer o aborto. E aí, filha, você não tem noção no dia do resultado desse exame. Sim. Porque ela tinha certeza que ela era 100% compatível. E eu não queria apostar na certeza dela. Sim. Pra eu também não ficar frustrada. O médico dizia, Ana Lu,
eu tenho medo da sua cabeça, porque você tá com tanta fé. Sim. E eu tenho medo. Aí eu digo, olha, deixa eu ficar com a opinião do médico, que é mais racional. Ele disse que só 25%. Irmão de pai e mãe é 100%. Então, eu vou ficar mais ponderada, Sim. que eu não aguento mais sofrer. Aí eu vou ficar na minha. Então, eu não apostei na dela, certo? Fiquei meio assim. Mas quando saiu o resultado... GG, você não tem noção, não. A medula, o exame é igual 100%. A vírgula que tem em Luan tem Ana Lu. O traço que tem, eles são iguais, idênticos. Perfeito. E aí, minha filha, na hora que saiu esse resultado, qual o meu primeiro pensamento? Na hora, o meu primeiro pensamento foi: meu Deus, meu Jesus, meu Pai, me ajoelhei. Senhor, me perdoe por tudo, por todo pensar. Meu Deus, que lição foi essa? Eu ia matar, eu ia abortar minha filha, que hoje é a medula 100% para salvar a vida do meu filho. Mas como isso? E aí, minha filha, eu chorava de alegria e chorava de arrependimento e eu chorava de tanta coisa que eu fiquei com os olhos, que eu já não tenho um olho. Meus olhos já é quase saindo da caixa. Meu Deus. Os olhos buguelados, chorando, não é coisa bonita de se ver. Eu chorava que eu não tinha mais nem... Meu Deus, não tô acreditando uma coisa dessa. E foi lindo, né, saber disso. E a gente tá crendo, né, que vai dar tudo certo. Ele vai ficar e deve ficar. Se a gente voltar, já volta com a data de retorno. Sim. Mas a ele data tá querendo exata, ficar. uma data exata para cirurgia, no caso. A gente só vai saber de hoje a 8. Não, na segunda-feira que vem. A gente já vai saber o dia. Ou se fica lá ou se vem com o dia de voltar. Sim. Né? E aí, depois disso, ele fica uns 30 dias internado, até a pega da medula, né? Sim. Que Luan vai virar a ser um bebê. Ele vai tomar todas aquelas vacinas, BCG, aquelas vacinas de bebezinho, sim, tudo de novo, né? E vai ficar como um bebezinho. Já que nós estamos falando sobre o caso de Luan, eu gostaria também que você chamasse atenção, Jal, a respeito da importância, né, de ser doador. Bom, gostaria que você falasse um pouco também sobre isso. Tô aqui com a blusinha, né? Seja um doador de medula. É muito simples, até 35 anos você pode fazer. É uma coleta de sangue, você vai doar sangue no Hemoba. Sim. Eles tiram 5 ml, é bem pouquinho. E esses 5 ml, eles vão analisar. E vai para um banco de sangue, que é o Redome. É um banco mundial. E você fica lá. O sangue fica lá. No dia que eles acham uma pessoa que precisa da medula, que dê compatível, ele lhe aciona. Por isso que é importante você ficar atualizando o número de contato, porque às vezes a pessoa acha, quando vai ver não é mais o mesmo telefone. Sim. E aí acabou. Volta para estaca zero. Aquela pessoa que ia receber a sua medula, volta de novo pro banco, pra fila. Sim. Então é bom ter cuidado. Quando você for lá no Hemoba, sempre deixar atualizado o banco de dados seu lá. E outra, GG, esse negócio de que aconteceu com a gente tá me conectando com pessoas de muitos lugares. E veio uma moça me falar também que ela foi acionada tem poucos dias. Sim. Ela já tinha 13 anos que tinha colhido o sangue e estava no banco. Quando agora ela foi acionada. Aí ela foi de novo fazer outros exames no Hemoba e o doador dela é do exterior. Meu Deus. E você vê que é um sigilo danado. As pessoas não se conhecem antes. Sim. Porque você sabe que tem tráfico de órgãos. Exato. Tem a questão da medula. Ana Lu, que é irmã, que é pai e mãe, ela vai para lá, vai passar por psicólogo, vai ser entrevistada para ver se realmente ela está indo por livre e espontânea vontade. Sim.
Porque você sabe que às vezes tem... A própria família oferece até dinheiro, né? Sim. Compra. Não, você vai, tome tanto aqui. O irmão que, vamos dizer, tem uma condição financeira maior Sim. do que o irmão. Deu a medula, não, vá lá, paga. Hoje em dia, minha filha, são coisas terríveis que acontecem, né? Infelizmente. Então, ela agora, né, vai doar para uma pessoa do exterior. Aí, depois de 5 anos, é que ela vai conhecer. Eles vão se conhecer, para não ter nenhum tipo de influência, né, Sim. nessa questão. Aí eu lhe dou um carro, lhe dou um apartamento, Sim. lhe dou... Porque tudo pode acontecer Exato. hoje, né? A pessoa ali com a vida precisando daquela medula, Exatamente. a pessoa faz coisa, né, dona Gigi? Verdade. Então, é dizer da nossa gratidão, né, a todos, agradecer a você que viu na nossa história uma história que possa ajudar outras pessoas, Sim. né? Eu já me comprometi de ser, se eu já era, né, uma pessoa que lutava muito pelos pacientes oncológicos, por uma casa de apoio em Salvador, de ser mais ainda uma voz ali na casa, né? A gente já criou uma lei, que é a lei que cria a Semana de Educação e Prevenção da leucemia, que vamos no próximo ano fazer outdoors, vamos fazer uma campanha maciça de doação de medula, né? Então a gente quer intensificar mesmo. Luan pensa também em escrever um livro, Maravilha. né? Um livro que ele possa doar Sim. para as pessoas e vender para outras, mas que possa doar principalmente para aquelas pessoas, para mães, para pessoas que descobriram a doença, né? Para que eles saibam que existe, né, uma luz no fundo do túnel, Sim. que Deus, ele é maravilhoso, e quando Deus quer, ele muda qualquer tipo de diagnóstico, Exato. né? Deus é bom demais. E é possível, né, Jal? É possível, apesar de tudo que você está vivendo com seu filho no momento, você sentir empatia pela vida do outro, né? Pela situação do outro. Eu, quando trago essa questão da empatia, infelizmente ainda existe aquelas pessoas de que está passando por algum processo e acha que o processo dela é o único a ser visto, é o único a ser dado importância. E eu acho que esse momento também nos traz essa reflexão. Verdade. Né, de que apesar de a gente estar passando por esse vendaval, ainda é possível olhar para o outro também e trazer, né, e tomar aquela dor do outro também para a gente mesmo. É verdade. Porque a gente só entende isso, a gente só percebe isso quando a gente realmente está vivendo na pele. E nós não somos nada, na verdade, Sim. né? Então você vê um filho de 32 anos, a vergonha dele, de eu ter que estar limpando ele, as partes. Eu sou pai, a vergonha, meu pai ficava com vergonha. Mas nesse momento você tem que se despedir de tudo, de vergonha, de qualquer tipo de, né, de preconceito, né? Exato. Porque a quimioterapia, ela tem efeitos terríveis, né? Pra você ter ideia, Luan, até hoje ele tá com um dreno no ânus. É um drenozinho que sai uma secreção, né? E ali é 3 vezes no dia, banho de assento, enxugando, botando gás, o óleo de girassol, tal. Então tem que ficar, né, com o bumbum de lado, você tem que limpar, não pode ter fezes, não pode não ter assadura, não ter ali uma sepse, não ser porta de entrada de bactéria. E quem é que faz isso? É eu, a irmã, a esposa. Então, às vezes, eu senti ele um pouco assim, acanhado, envergonhado. E ali é um momento de aprendizado também. Se a gente saber que naquela hora ali a gente está vulnerável, a gente tem que se despir de tudo, de vergonha, né, de preconceito, e aceitar o cuidar das pessoas que estão próximas da gente. Né? Verdade. Que para muitos pacientes, infelizmente, é uma fase bastante difícil, né? Porque eu também vivi recentemente na pele tudo isso. Cresci, nunca precisei ver meu pai despido e de repente eu estava ali no momento de estar cuidando dele, né? De fazer aquele papel que um dia foi feito comigo. Então a gente entende realmente que isso acontece muito e é como você acabou de dizer, é onde realmente a gente percebe que nós não somos nada, né? Verdade.
Então a vaidade já não é uma questão principal. A gente entende que precisar do outro, né, Jaldice? Porque é só esse momento que a gente realmente vai refletir que sozinho nós não conseguimos nada. E outra, lá no internamento, teve um jovem de 23 anos que estava com o mesmo diagnóstico de Luan, filho único, e ele muito revoltado, xingando, revoltado. Ele não aceitava a doença, ele Sim. não aceitou a leucemia. E ele estava brabo de um jeito. Aí chegou um momento que ele foi dar um passo, caiu, bateu com o rosto, quebrou aqui o dente, né? Essa Sim. parte aqui do osso. No hospital. Por causa de quê? Da rebeldia, né? Ele ficou muito violento com o pai e com a mãe. Ele xingava a mãe e o pai, xingava cada nome terrível. E aí é onde eu falei que a gratidão, o sentimento grato, que você incorporar aquele sentimento de gratidão o tempo todo, as coisas elas fluem muito mais Sim. rápido. E quando ele estava ali só murmurando, xingando, eram nomes terríveis. Olha o que aconteceu. Ele ainda caiu, bateu o rosto, quebrou o dente, quebrou aqui, por causa de uma queda. Porque você pode desmaiar. Luan desmaiou. Sim. Estava tomando banho, daqui a pouco foi desmaiando, pegou, sentou no vaso, ficou ali, até vir médico, acudir e tudo. Então, é muito difícil. Então, é um momento ali que você tem que, né, respirar, pedir força a Deus, mas não é um momento de você ficar enraivado, Exato. enraivado, xingando, chamando pelo que é ruim. Tem que chamar pelo que é bom. Se fortalecer principalmente com aquelas pessoas que têm dado importância ao seu processo, que isso é muito importante. Geralmente as pessoas com quem a gente realmente mais conta, que são as que, de certa forma, acabam nos decepcionando. É só mais um momento de aprendizado, né, para as nossas vidas, para que a gente entenda também que nós não podemos e não devemos colocar 100%, né, da nossa certeza no ser humano, porque da mesma forma que nós estamos prontos a errar, o outro também está. Eu acho que esse processo que a gente passa também de dor fala muito com a gente também quanto à questão de perdão. Eu tenho certeza que tem falado muito com vocês também, né, sobre a importância do perdão. Então, Jal, o que eu quero lhe dizer nesse momento é que nós estamos na torcida. Amém. Né? Nós estamos na torcida e nós cremos que nos próximos dias, nos dias futuros, nós iremos comemorar junto Amém. com você, junto com a sua família, junto com o seu filho, né, por todo esse processo que vocês estão vivendo. No momento, eu só quero agradecer mais uma vez a você por ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado algo tão íntimo. Verdade. Né? Porque, de certa forma, você traz a sua intimidade para poder Verdade. compartilhar com os outros e, infelizmente, não é todo mundo que tem coragem para isso. Verdade. Então, eu quero agradecer mesmo pela sua vinda aqui. Muito obrigada. Força. Que Deus ele continue lhe abençoando de maneira sobrenatural. Amém. E que você consiga vencer. Mas que você consiga vencer um dia de cada vez. Amém. Tendo a certeza de que Deus ele está em todos os dias. Amém. Então, nós queremos estar junto com vocês, mesmo que distante. Mande o nosso abraço para Luan. Diga que eu espero ele muito em breve, para que ele mesmo venha contar sobre aquilo que Deus ele fez através da vida dele. E que onde você pisar, juntamente com seu filho, você tão somente seja canal de bênção. Amém. Não só para a vida de Luan, mas Amém. que todos ao seu redor seja impactado por aquilo que Deus ele tem feito através da sua vida. Mais Amém. uma vez, muito obrigada mesmo por estar conosco nesse dia de hoje e por compartilhar. Gostaria que você falasse. Amém. GG, eu agradeço muito, né? Agradeço primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui um dia após o outro. Essa é uma mensagem que vai ficar pro resto da vida, porque é isso que nós precisamos mesmo, é viver um dia após o outro. E esperando muito pouco, né? A gente tem que viver mesmo intensamente o dia após o outro. Dizer que Deus possa estar continuando a te abençoar e que esse programa ele seja canal de bênção para todas as pessoas. E eu quero encerrar deixando um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 112,
né, que diz o seguinte: o que darei eu ao Senhor por tantos benefícios recebidos? Então, nada que eu possa dar, nada que eu possa fazer vai ser capaz de superar tantas bênçãos que Deus tem me proporcionado. Então, meu sentimento é só de gratidão. Como eu falei aqui, eu acredito que a cura de Luan, a cura completa de Luan, ela passou e vai passar pela fé, mas sobretudo pela gratidão. Gratidão a você, GG, gratidão a todos, gratidão a todas as pessoas, gratidão a Deus. A gratidão, ela tem transformado as nossas vidas. Muito obrigada. Amém. Que história extraordinária foi essa que nós ouvimos hoje. E claro, quero convidar a vocês a estar conosco nos próximos capítulos, porque assim como hoje nós ouvimos uma história como essa, existem outras histórias também para que nós possamos compartilhar. E mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que estão aí torcendo pela recuperação e pela cura de Luan. Quero agradecer a todos vocês que estão tendo acesso mais uma vez a esse conteúdo. Dizer que nada disso é possível se vocês não estiverem conosco, com certeza. E convido a vocês a estar conosco mais uma vez no próximo episódio de Um Dia de Cada Vez. Meu muito obrigada.